Mais atualizações do mercado da bola de 2026 do Vasco da Gama. E o atacante Gabriel Peck, que joga no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e que já jogou no Vasco da Gama, comentou que torceu pro Vasco na final da Copa do Brasil e que tá feliz pelo momento que o clube vem vivendo. Será que o Gabriel Peck tá cavando uma vaguinha no Vascão em 2026? Você, torcedor vascaíno, aprova o Gabriel Peck nessa temporada no Vascão? Comenta aí. E o Vasco da Gama fez sondagens pelo zagueiro Ricardo Graça, que estava jogando no futebol japonês, que tem passagens pelo Vasco da Gama e que inclusive hoje está livre no mercado. Você, torcedor vascaíno, aprova esse retorno do zagueiro Ricardo Graça no Vascão? Comenta aí. E o volante Paulinho Paula, ex-Vasco da Gama, assinou contrato com o Internacional e o jogador inclusive se despediu do Vasco da Gama nas redes sociais. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 30.600 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o ex-jogador do Vasco da Gama, Gabriel Peck, que falou que torceu pro Vasco, né, nessa final da Copa do Brasil, que infelizmente o Vasco da Gama perdeu pro Corinthians. Então vamos lá, vou colocar o vídeo na tela para vocês conseguirem assistir junto comigo. Vamos lá, Gabriel Peck falando que torceu pro Vasco da Gama nessa final da Copa do Brasil que aconteceu no final de 2025. Sem dúvida, eu sempre acompanho, né? Sempre vejo os jogos. Falo com alguns companheiros, funcionários também, que são muito legais, assim, porque o Vasco sempre foi uma família, né? Independente do resultado, os jogadores, o staff, todo, sempre se tornou uma família. Então, eu torci bastante para eles serem campeões aí da Copa do Brasil. Infelizmente não conseguiram. Foi um ano assim de altos e baixos, né? Mas eu tô muito contente, assim, otimista, porque eu tô vendo que pessoas de confiança, assim, né, que amam um clube, que eu acho que é o principal, estão entrando ali no clube, na diretoria, estão mudando o Vasco, né? Porque o Vasco, eu falo mais pela torcida também, né? Essa torcida, ela merece de verdade um título, tanto esse da Copa do Brasil. Nossa, torci muito pela torcida e pelos meus amigos que estavam em campo também, porque a gente sabe, né, o tamanho do Vasco e o quanto ele merece voltar à prateleira de cima. Então, eu creio que, como eu falei da liga aqui, né, que cresce ano após ano, eu tô vendo que agora o Vasco vai engrenar e, se Deus quiser, vai crescer ano após ano. Então tá aí, Gabriel Peck, ex-jogador do Vasco da Gama, que foi vendido pro Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Hoje ele tá atuando na MLS, vocês verem a plaquinha ali atrás também dele, né? Então um jogador que, cara, tem um carinho enorme pelo Vasco. Eu acho que ele é torcedor vascaíno, dava o máximo dentro de campo. Será se ele tá cavando uma vaguinha no Vasco? Será se dá pro Vasco da Gama contratar o Gabriel Peck para essa temporada de 2026 ou para outra a próxima temporada? Vamos lá saber os números do Gabriel Peck hoje. Ele tem 24 anos de idade, né? Nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem 1,78 de altura, joga na ponta direita, né? O empresário dele é o Carlos Leite, que tem bastante influência dentro do Vasco da Gama. É um jogador que foi convocado para a seleção brasileira sub-23, hoje não tem mais idade, né? Ele tem contrato com o time americano até o dia 31/12/2028, então ainda tem muito tempo de contrato pro Gabriel Peck lá no Los Angeles Galaxy. É um jogador que vale hoje no mercado 7 milhões de euros, né? Então um valor bem alto, querendo ou não. O Vasco acho que não tem condições de pagar isso. Alexa, quanto que é 7 milhões de euros em real? 7 milhões de euros são 43.749.898 reais e 18 centavos. 43 milhões de reais, né? Não é grande coisa também não. Dá pro Vasco, o Vasco tem condições. O Vasco pagou quase 20 milhões de reais no Benjamin Garré, pagou 8 no Jean David. Pô, só aí já são o quê? 30 milhões quase. Ia pagar quase 40 naquele... Esqueci o nome dele agora, o Bruma, que tá no Benfica. Então, cara, é um jogador, o Gabriel Peck, a gente sabe do potencial dele. É um cara que sempre dá o máximo dentro de campo. Tu já imaginou? Andrés Gomes numa ponta, Ryan como centroavante e Peck na direita. Pô, seria um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, com certeza. E além de ser os melhores ataques, seria um ataque muito novo, né? De jogadores novos. O Andrés Gomes é novo, o Ryan é novo, o Peck é novo.
ia dar muito potencial pro time do Vasco. Enfim, é um sonho, mas dá pra gente acreditar, né? Basta o Vasco procurar. Ele joga como meia direita, ponta esquerda, ponta direita. Vamos dar uma olhada nos números do Gabriel Peck. A gente já conhece como que ele joga, como que ele atua e tudo mais. Não tem por que a gente ficar pesquisando aqui. Ó, nessa temporada 24 e 25, ele tem 40 jogos, 11 gols e 6 assistências. 3.428 minutos jogados. Então, números excelentes do Gabriel Peck, que não é nada de um centroavante, ele é um ponta, né, dá assistência, faz alguns gols, mas a função dele não é só fazer gol. Então é um jogador que, cara, eu gosto do Gabriel Peck, eu acho que é um jogador que tem um carinho enorme pelo torcedor vascaíno, a gente tem um carinho enorme pelo Gabriel Peck também, e eu creio que quando ele voltar pro futebol brasileiro, né, ele volte pro Vasco da Gama, que é a sua casa, que é onde ele cresceu no mundo do futebol. Na última temporada, pessoal, sem ser essa última agora, na verdade, não sei como que fala, né? Mas ele fez 41 jogos, 21 gols e 18 assistências. Olha os números do Peck, cara. Que coisa excelente, né? Números, cara, perfeitos do Gabriel Peck, né? Na temporada 23 e 24. Pô, números excelentes. 41 jogos, 21 gols, 18 assistências e 3.452 minutos jogados. Pô, números monstruosos do Gabriel Peck. Lembrando que ele não é centroavante, ele joga como ponta, né? Então tu já imaginou, cara. Um sonho seria Ryan, Andrés Gomes e Gabriel Peck, um ataque de muita velocidade e que com muita qualidade também, né, cara? Seria um dos sonhos aí. Não acho que seja 7 milhões de euros seja um valor surreal pro Vasco pagar, acho que o Vasco tem condições sim de pagar, e eu acho que se o Vasco quer brigar, né, lá em cima, lá na frente, Campeonato Brasileiro, chegar a finais de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, seja o que for, tem que investir, né? Não adianta comprar jogador baratinho também pra ver se vai dar certo ou não. Tem que garantir jogadores pesados também. Seria excelente pro Vasco da Gama a contratação do Gabriel Peck. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Eu, com certeza absoluta, aprovo a contratação do Peck. Pra mim é um baita jogador, excelente jogador, que espero que quando ele voltar ao futebol brasileiro, ele joga no Vasco da Gama. Bom, outra informação, pessoal, e é sobre um ex-jogador do Vasco também, outro cria do Vasco da Gama, é sobre Ricardo Graça, ia falar Rodrigo, né? Ricardo Graça, tá? Zagueiro, informação dada pela Gabi Marino, tá? Uma jornalista, ela trouxe a informação que é a seguinte: de volta, o Vasco da Gama fez sondagens pelo zagueiro Ricardo Graça, que está sem clube desde que deixou o Júbilo Iwata no final do ano passado, lá do Japão. O jogador de 28 anos havia chegado ao time japonês em janeiro de 2022. Então há muito tempo que ele tá lá no futebol japonês, né? 3 anos, 4 anos quase. Vindo do próprio Vasco da Gama. Na época o Vasco vendeu, né, o Ricardo Graça para esse clube do futebol, pro futebol japonês, né? E aí tá aqui, ó, com a camisa do Iata, foram 126 jogos disputados e 6 gols marcados, além de 9 assistências distribuídas, teve o Ricardo Graça aí no time japonês. Cara, eu quero saber a sua opinião aí, o que você acha sobre esse possível retorno do Vasco. Segundo informações da Gabi Marino, o Vasco fez uma sondagem pelo jogador, lembrando que tem uma certa diferença de interesse, sondagem, negociação e tudo mais. O Vasco sondou a situação do atleta para saber como que ele tá, né, se ele quer, tem a vontade de voltar ao Vasco da Gama. Isso é uma sondagem, né? Então, o Vasco fez essa sondagem pelo zagueiro, se vai contratar ou não, aí é outra parada, mas é um jogador que eu gostava na época que ele jogava no Vasco, mas eu vi que ele tinha muito potencial. Ele acabou me frustrando um pouco, porque eu achei que ele ia jogar muito mais bola do que ele jogou no Vasco. Acabou que ele foi até mesmo vendido, né, pro futebol japonês. O Ricardo Graça, pessoal, ele atualmente tem 28 anos de idade, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro, provavelmente seja vascaíno, né? Ele se identificava bastante com a torcida do Vasco. Ele tem 1,82 de altura, zagueiro, antigo jogador da seleção sub-23, igual o Gabriel Peck, né? Hoje em dia ele tá sem clube, ele deixou o futebol japonês e tá sem clube atualmente. O valor de mercado dele hoje é de 1 milhão de euros. Então o Vasco não precisa pagar esse 1 milhão de euros, ele viria de graça ao Vasco, o Vasco arcando o salário. Cara, eu acho ele melhor do que o Lucas Freitas, tá? Eu prefiro o Ricardo Graça hoje do que o Lucas Freitas no banco de reservas pro Robert Renan. Pra compor elenco, acho que é válido o Ricardo Graça, na minha opinião, né? Querendo ou não, o Robert Renan quase não se machuca. E aí, quando se machuca ou tá fora da partida, joga o Lucas Freitas, que eu não sou muito fã, né? Eu prefiro o Ricardo Graça do que o Lucas Freitas ainda. Enfim, é um jogador aqui, ó. Aí lembrando, né? O Vasco tem Cuesta,
o colombiano Robert Renan na esquerda, Cuesta na direita. O Vasco contratou Alan Saldívia para disputar a posição com Cuesta na direita. E na esquerda tem o Lucas Freitas, né? O Lucas Oliveira foi pro Mirassol. Então, sairia talvez o Lucas Freitas e entraria o Ricardo Graça. É talvez uma troca ali válida. Quero saber a sua opinião, o que você acha, tá? O valor de mercado hoje... Valor de mercado não, perdão. O Ricardo Graça, ele jogou somente no Vasco e lá nesse clube japonês, tá? Vamos dar uma olhada no desempenho atual dele nessa temporada que passou. Ele teve aqui, ó, temporada 24 e 25. Vamos dar uma olhada aqui. Ele fez 32 jogos, 3 gols, 3 assistências, 7 cartões amarelos e 2.684 minutos jogados. Tem o Ricardo Graça lá no futebol japonês. Ele era titular absoluto. Você vê aqui que ele joga 90 minutos todas as partidas, né? Ele estava sendo titular absoluto, mas acabou o contrato dele com o clube japonês. Ele não quis renovar, né? E aí tá livre no mercado, podendo vir pro Vasco. O Vasco fez uma sondagem pelo jogador pra saber como que tá. Enfim, quero saber a sua opinião e o que você acha. Aceita ou não o Ricardo Graça? E vamos às notas dele lá no futebol japonês? Vamos dar uma olhada. Então, pessoal, tá aqui na tela pra vocês Ricardo Graça, zagueiro que o Vasco fez uma sondagem, que tava jogando no futebol japonês. Lembrando, o futebol japonês não é do mesmo nível do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro subiu muito de nível, não é a mesma coisa, mas o Ricardo Graça tem boas notas até, né? Ele no início do ano teve uma nota 7.4, depois caiu bastante, 6.4, depois recuperou 7.1, 7, 7.4, aí caiu um pouquinho, 6.7, depois subiu de novo 7.3, 6.2, caiu bastante, aí depois subiu em novembro 7.0 e 6.6. Então um jogador que, por média aqui, a gente vê que ele tem uma nota boa, 2, 3, 4, 5, 6. 6 notas boas, né, contra 1, 2, 3, 4. 4 notas ruins. Então, cara, de 10 meses no futebol japonês, ele tem 6 notas boas e 4 ruins. Não é uma média maravilhosa, nada do tipo, mas é um jogador que a gente já conhece futebol brasileiro, a dinâmica de viagens e tudo mais, né? Enquanto que o futebol brasileiro é pesado, o Ricardo Graça sabe muito bem disso. É um jogador que pode pintar no Vasco. Quero saber a sua opinião, o que você acha. Lembrando, tá? Não é um jogador pra chegar no Vasco hoje pra ser titular. É um jogador hoje pra chegar e brigar ali, talvez, pela titularidade ou até mesmo pra ficar ali no banco de reservas pra compor elenco. Até porque o Vasco tá contratando alguns jogadores pra compor o elenco. Beleza? Então vamos para outra informação aqui que é importante também. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários se você aceita ou não o Ricardo Graça no Vascão. Bom, pessoal, uma outra informação aqui importante é sobre Paulinho Paula, né? Paulinho Paula, que foi um jogador, cara, muito, muito importante na temporada de 2023 pro Vasco da Gama. Foi muito importante, né? A gente não pode tirar o mérito do jogador. Eu botei muita fé no Paulinho, gostava bastante do Paulinho. Acho ainda um bom jogador, um excelente jogador, né? Naquela temporada, ele jogou muito bem no Vasco, era uma das peças que a gente gostava pra caramba. Infelizmente, 2024, no início do ano, né, no Campeonato Carioca contra o Bangu, lá em Brasília, o Paulinho acabou tendo uma lesão LCA, ligamento cruzado anterior, e infelizmente não voltou mais a mesma coisa, né? O Paulinho, ele fez excelente partida de camisa do Vasco, mas depois da lesão voltou um jogador totalmente diferente e que parece que não era o mesmo Paulinho que atuava antes, né? E aí, pessoal, acabou o contrato do Paulinho com o Vasco e o Paulinho é o primeiro reforço do Internacional, tá? Pra temporada de 2026, me pegou de surpresa essa informação aqui. Tá aqui, ó. O Internacional surpreendeu e anunciou o primeiro reforço para 2026. Trata-se do meio-campista ex-Vasco da Gama, Paulinho Paula. O jogador estava sem clube após encerrar seu vínculo com um clube carioca. Com 29 anos e com passagens pela base no Fluminense, Arábia e Portugal. Paulinho é o primeiro reforço do Colorado para 2026. E aí, inclusive, o Paulinho, ele se despediu do Vasco da Gama nas suas redes sociais. Tá aqui, ó, ele colocou o seguinte: foram 2 anos incríveis com essa cruz de malta no peito. Me despeço hoje do meu clube de infância. Realizei um sonho não só meu, mas do meu pai e de toda a minha família e toda a minha família vascaína. A torcida do Vasco é fora de série, apaixonada. Eu queria viver isso com essa camisa em São Januário e fui muito feliz. Poderia ter sido ainda muito melhor, mas foi intenso pra caramba e o torcedor vascaíno sempre me respeitou e me apoiou,
principalmente quando me recuperava de lesão. Torcida que joga junto, incentiva do início ao fim e que vai estar para sempre comigo. Não posso esquecer também dos funcionários de São Januário, CT, as tias da cozinha, os jogadores, médicos e fisioterapeutas que foram fantásticos comigo. Minha imensa gratidão ao gigante da colina, falou ali o Paulinho, se despedindo do Vasco da Gama, né? O Paulinho nunca mentiu, nunca falou nada. Ele é torcedor do Vasco, né? O pai dele, a família dele é vascaína, então por isso ele tem todo esse carinho pelo Vasco, até porque o Vasco abraçou ele. A torcida do Vasco também abraçava demais o Paulinho quando ele tava aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, ó, tem muita gente que esquece de clicar no botão do like. Então agora, nesse exato momento, clica no botão do like aí. Dá aquela moral pra gente. Pô, não custa nada, seu dedo não vai cair. Dá aquela moral aí, clica no botão de hypar também, porque ajuda demais. Beleza? Tem conteúdo todos os dias aqui no canal, você já sabe como funciona. Então, pô, pra você ajudar meu trabalho, é só você clicar no botão do like, se inscrever e tudo mais. Tamo junto? Então é isso, pessoal. Amanhã tamo de volta aí, às 6 horas da manhã, tá? Tamo de volta com um vídeo novo. Talvez amanhã tenha live aqui também no canal. Talvez, tá? Porque amanhã tem um aniversário, eu acabei lembrando, né? Então não sei se amanhã eu conseguir fazer essa live, mas talvez amanhã tenha live e aí eu conto com a presença de vocês. Tamo junto, abraço, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!